Você já parou para pensar como os Nefilins, aqueles gigantes colossais dos tempos antigos, conseguiram sobreviver ao grande dilúvio que varreu praticamente toda a forma de vida da face da Terra? A resposta pode ser mais perturbadora e reveladora do que qualquer coisa que você já imaginou. Posso afirmar com toda certeza que 90% das pessoas desconhecem completamente a verdade chocante que Moisés nos revela sobre como esses seres monumentais conseguiram persistir através da catástrofe mais devastadora da história humana. E se tudo o que você aprendeu sobre o dilúvio e os Nefilins fosse apenas uma pequena fração da história completa? Muitos acreditam fervorosamente que alguns gigantes de alguma forma misteriosa conseguiram se infiltrar na Arca de Noé, escondendo-se nas sombras enquanto as águas subiam. Outros defendem a teoria de que anjos caídos pecaram novamente após o dilúvio, trazendo de volta a maldição dos Nefilins através de novas uniões proibidas. Mas hoje, neste momento transformador, estamos prestes a desvendar a verdade que Moisés cuidadosamente preservou para nós. Uma verdade que permaneceu enterrada nas páginas sagradas da Bíblia por milênios, esperando ser redescoberta por aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você está preparado para ter sua compreensão completamente revolucionada? O que você está prestes a descobrir não é meramente uma teoria acadêmica ou especulação teológica, mas uma revelação divina que mudará para sempre como você entende a narrativa bíblica. Então respire fundo, prepare seu coração e sua mente, e embarque conosco nesta jornada extraordinária pelos corredores ocultos da história bíblica, onde segredos antigos aguardam para serem revelados. Existe um mistério profundo enterrado nas camadas mais antigas dos textos sagrados, um enigma que poucos têm a coragem de confrontar diretamente. Este mistério remonta aos dias sombrios logo após o mundo ter sido completamente submerso nas águas do julgamento divino. Você provavelmente já ouviu inúmeras vezes que os Nefilins, aqueles seres gigantescos e aterrorizantes dos tempos antigos, foram completamente exterminados pelo grande dilúvio. Mas se isso fosse absolutamente verdade, então como podemos explicar a presença inegável de gigantes que aparecem nas Escrituras após o dilúvio? Quem permitiu seu retorno? Que porta foi deixada aberta para que essas abominações ressurgissem? A maioria das pessoas simplesmente aceita, sem questionar profundamente, que alguns Nefilins de alguma forma inexplicável reapareceram depois que a terra foi supostamente purificada pelas águas do dilúvio. Mas vamos retroceder um pouco para aqueles que podem não estar completamente familiarizados com esta narrativa complexa. Os Nefilins, cujo nome é frequentemente traduzido como os caídos ou gigantes, eram a descendência antinatural, a prole abominável resultante da união proibida entre os filhos de Deus, identificados como anjos caídos, e as filhas dos homens, de acordo com o relato preservado em Gênesis capítulo 6. Estes não eram simplesmente homens de estatura elevada ou guerreiros excepcionalmente altos. Eles eram seres verdadeiramente lendários, híbridos corrompidos que combinavam elementos celestiais e terrestres de uma forma que violava a própria ordem da criação. Sua presença na Terra não era apenas uma nota de rodapé interessante na história antiga. Na verdade, foi a razão primária, o catalisador fundamental pelo qual Deus tomou a decisão devastadora de desencadear o dilúvio sobre toda a terra. Você consegue verdadeiramente imaginar a magnitude do mal que existia? Um mal tão intenso, tão completamente perverso e corruptor, que o próprio Criador do universo decidiu que a única solução era reiniciar completamente a criação humana. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, encontramos estas palavras profundamente perturbadoras. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis de outrora, homens de renome. Esta frase enigmática e também depois tem provocado séculos intermináveis de debate acalorado entre estudiosos, teólogos e buscadores da verdade. O que exatamente Moisés quis dizer com estas palavras aparentemente simples? Ele estava sutilmente sugerindo um retorno que ninguém esperava ou antecipava. Estava apontando para um mistério que só seria completamente compreendido por gerações futuras? Muito antes do tempo de Noé, durante a era de Jared, algo verdadeiramente impensável e catastrófico ocorreu. O livro de Enoque fornece detalhes elaborados e perturbadores,
Mas mesmo o relato em Gênesis nos dá a estrutura fundamental desta história chocante. Anjos, seres que uma vez ocuparam posições exaltadas nos reinos celestiais, caíram de seu lugar divino e desceram deliberadamente à terra. Eles não vieram como mensageiros de Deus ou protetores da humanidade. Em vez disso, vieram como rebeldes, trazendo consigo conhecimentos proibidos. Eles ensinaram à humanidade os segredos obscuros da guerra, as artes sombrias da feitiçaria, os mistérios da sedução e manipulação, coisas que os seres humanos nunca foram destinados a conhecer ou dominar. E através de sua união física com mulheres humanas, uma união que violava todas as leis naturais e espirituais, os Nefilins nasceram. Esses seres não eram apenas monstruosos em tamanho físico. Eles corromperam absolutamente tudo o que tocavam, espalhando violência, perversão e maldade por onde passavam. Agora feche os olhos por um momento e tente imaginar como era a Terra naquele tempo terrível. A violência não apenas existia, ela saturava completamente a Terra. A humanidade não era mais pura em qualquer sentido significativo. A imagem de Deus no homem havia sido tão distorcida e corrompida que era quase irreconhecível. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, com palavras que deveriam fazer cada um de nós tremer. O Senhor viu como a maldade do homem havia se tornado grande na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era somente para o mal continuamente. O coração do Criador não apenas ficou desapontado. Ele ficou profundamente partido. Deus não estava zangado como um tirano caprichoso ou um ditador vingativo. Ele estava aflito como um pai que vê seus filhos amados se autodestruindo completamente. E assim, em um julgamento que combinou tristeza profunda com justiça necessária, Deus fez esta declaração solene: Destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Mas mesmo no meio desta escuridão aparentemente impenetrável, havia uma luz solitária brilhando. Noé, um homem justo vivendo em meio a uma geração completamente perversa e corrompida. Enquanto o mundo inteiro se entregava alegremente aos ensinamentos dos anjos caídos e abraçava toda forma de perversão imaginável, Noé permaneceu firmemente fiel ao seu Criador. Gênesis capítulo 6, versículo 9 nos fornece este testemunho notável. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Você já parou para contemplar profundamente o que seria necessário para permanecer fiel assim? Para ficar sozinho contra a maré de toda uma civilização? Você conseguiria manter sua fé se literalmente ninguém mais ao seu redor acreditasse ou seguisse a Deus? Se todos os seus vizinhos, talvez até membros de sua família estendida, estivessem completamente entregues à corrupção? Deus, em sua misericórdia e sabedoria, escolheu Noé para preservar um remanescente da humanidade. Ele forneceu a Noé instruções divinas extremamente específicas para construir uma arca. Não apenas qualquer barco, mas uma embarcação construída precisamente de madeira de gofer, com dimensões exatas divinamente especificadas, cada detalhe servindo a um propósito santo. Noé obedeceu completamente, sem questionar ou hesitar. Ele reuniu meticulosamente os animais conforme instruído. Ele reuniu sua família imediata. E então, no tempo determinado por Deus, os céus se abriram com fúria sem precedentes. A terra literalmente se rompeu por baixo, com fontes do grande abismo jorrando violentamente. E as águas subiram inexoravelmente. Gênesis capítulo 7 nos fornece o relato arrepiante e definitivo. Cada coisa viva que se movia sobre a terra seca pereceu completamente. Pássaros de todas as espécies, gado doméstico, animais selvagens, todas as criaturas que rastejam sobre a terra, e toda a humanidade. A destruição foi absoluta e completa. Apenas Noé foi deixado vivo, junto com aqueles que estavam com ele na arca. Não há ambiguidade nesta passagem. Não há espaço para interpretação criativa. Tudo e todos fora daquele vaso sagrado de obediência foram completamente destruídos. Cada criatura, cada sopro de vida, cada abominação nascida da rebelião angelical. Ou pelo menos era isso que parecia na superfície.
Mas aqui encontramos o dilema desconcertante que tem atormentado estudiosos por gerações. Se o dilúvio realmente eliminou todas as coisas vivas, especialmente os nefilins e sua linhagem corrompida, então como podemos explicar que apenas algumas gerações depois, vemos gigantes novamente caminhando sobre a terra? Como é possível que no tempo de Moisés, quando os israelitas finalmente estavam à beira da terra prometida depois de sua longa jornada no deserto, eles se encontraram olhando para cima, aterrorizados, para os mesmos tipos de seres que Deus havia supostamente eliminado da face da terra? Números capítulo 13, versículo 33 preserva as palavras aterrorizadas dos espias que foram enviados para explorar Canaã. Também vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Imagine por um momento o terror absoluto. Homens adultos, guerreiros treinados que haviam visto Deus realizar milagres no Egito e no deserto, reduzidos a tremer de medo à vista desses seres imponentes. Você consegue sentir visceralmente o pavor deles? Se você tivesse sido um desses espias, parado literalmente na sombra desses gigantes, você teria encontrado coragem para falar palavras de fé? Ou você também teria dito com voz trêmula: não podemos conquistar esta terra. Eles são fortes demais para nós? Aquela palavra aparece novamente como um fantasma do passado. Nephilims. Não uma raça diferente, não apenas homens excepcionalmente altos, mas especificamente a mesma linhagem corrompida que havia provocado o dilúvio. Então agora a questão se ergue diante de nós como uma montanha intransponível. De onde vieram esses gigantes pós-diluvianos? Se Deus verdadeiramente os destruiu nas águas do julgamento, quem ousou recriá-los? Ou será que algo sobreviveu ao dilúvio que não deveria ter sobrevivido? Antes de descobrirmos o que Moisés nos revela em seguida, faça a si mesmo esta pergunta perturbadora: e se o inimigo da humanidade encontrou uma brecha no julgamento de Deus? E se o mal nunca foi completamente erradicado, mas simplesmente se escondeu, esperando pacientemente até o momento certo para surgir novamente? Alguns propuseram uma teoria ousada, até mesmo desesperada em sua tentativa de explicar o inexplicável. Eles sussurram que um nefilim, um daqueles gigantes monstruosos de antes do dilúvio, de alguma forma conseguiu se agarrar secretamente à arca. Talvez ele tenha se disfarçado entre os animais. Talvez tenha se agarrado desesperadamente aos lados externos do navio, escondido sob as ondas furiosas. É o tipo de história fantástica que as pessoas inventam quando não conseguem explicar racionalmente o que claramente veem diante de seus olhos. Mas existe alguma verdade, mesmo que remota, nesta ideia aparentemente absurda? Vamos dar um passo atrás e investigar cuidadosamente o próprio texto sagrado. O que Gênesis realmente diz sobre quem sobreviveu ao dilúvio? Gênesis capítulo 9, versículos 18 a 19 declara com clareza cristalina: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Agora leia essa passagem novamente, devagar e deliberadamente. Absorva cada palavra. Deles se povoou toda a terra. De acordo com o testemunho inequívoco da Bíblia, cada ser humano que viveu após o dilúvio descende desses três homens: Sem, Cã e Jafé. Não houve passageiros clandestinos escondidos nos porões. Não havia gigantes pendurados em cordas do lado de fora. Não existiam criaturas misteriosas espreitando sob o casco. Este versículo não deixa absolutamente nenhum espaço para passageiros não documentados ou sobreviventes secretos. Então, se a terra foi repovoada exclusivamente pela família de Noé, como podemos explicar racionalmente os gigantes que apareceram posteriormente? Como explicamos os filhos de Anak em Canaã, ou mesmo Golias, o guerreiro filisteu que desafiou os exércitos de Israel? Poderia a fonte dessa linhagem ressurgente ter sido escondida não em algum esconderijo físico, mas no próprio sangue, no código genético da linhagem de Noé? Vamos fazer a pergunta difícil que muitos evitam. Poderia ser que um dos filhos de Noé, ou mais provavelmente uma de suas esposas, já carregava a mancha genética dos caídos? É possível que a linhagem dos nefilins não foi eliminada em sua forma física,
mas preservada como uma semente dormente no pool genético humano? Afinal, não é verdade que a Bíblia não lista exaustivamente cada mulher nascida das uniões entre os filhos de Deus e mulheres humanas? O texto sagrado se concentra na linhagem da promessa, na genealogia que levaria ao Messias, não em cada ramo corrompido da árvore genealógica humana. Considere o precedente de Adão e Eva. Sabemos definitivamente que eles tiveram Caim, Abel e Sete. Mas a Escritura também deixa abundantemente claro em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão teve muitos outros filhos e filhas cujos nomes permanecem não registrados. O mesmo princípio pode muito bem se aplicar às filhas nascidas das uniões entre anjos caídos e mulheres humanas. Se algumas dessas filhas sobreviveram através do casamento com a linhagem de Noé, ou se seus descendentes se casaram com a família estendida de Noé antes do dilúvio, o que então? Poderia uma das esposas naquela arca ter carregado os traços genéticos recessivos dos nefilins? Não como uma gigante ela mesma, não como uma guerreira óbvia, mas como um vaso inconsciente de sangue adormecido. Poderia a infecção da rebelião celestial ter embarcado silenciosamente na arca dentro do ventre do legado genético humano? Isso explicaria elegantemente por que, após o dilúvio, vemos gigantes emergindo novamente. Não porque qualquer nefilim físico sobreviveu agarrado ao exterior da arca, mas porque algo genético sobreviveu escondido dentro, ressurgindo gerações depois quando as condições genéticas certas se alinharam. Quieto no início, depois surgindo com força renovada. O livro de Números descreve vividamente os filhos de Anak habitando a terra de Canaã. Gigantes tão massivos, tão intimidadores, que os espias israelitas relataram em terror. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e certamente parecíamos o mesmo para eles. Números capítulo 13, versículo 33. Mas algumas pessoas argumentam apaixonadamente por outra possibilidade. Eles propõem que talvez uma segunda onda de anjos caídos pecou novamente após o dilúvio, sucumbindo à mesma luxúria por mulheres humanas e produzindo uma nova geração de nefilins. No entanto, mesmo essa teoria começa a desmoronar completamente sob o peso esmagador de outro texto antigo crucial. O livro de Enoque, um texto judaico reverenciado que é até citado na Epístola de Judas capítulo 1, versículo 14, oferece um relato extremamente sóbrio e revelador. Depois que o primeiro grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, caiu de sua posição celestial e tomou esposas humanas, ensinando à humanidade conhecimento proibido que nunca deveria ter sido revelado, Deus emitiu um julgamento absolutamente implacável e irreversível. Esses anjos rebeldes foram amarrados com correntes eternas na escuridão mais profunda, trancados sem esperança de escape até o grande dia do julgamento final. O que é ainda mais revelador e significativo é a reação dos próprios arcanjos leais ao testemunhar este julgamento. Em Enoque 68, lemos que o poderoso arcanjo Miguel literalmente tremeu. Ele se virou para Rafael com evidente perturbação e disse: quem pode suportar o julgamento severo que foi executado, diante do qual eles se derretem completamente? Ele acrescentou com finalidade solene: eu não tomarei o partido deles sob o olhar penetrante do Senhor, pois o Senhor dos Espíritos está justamente furioso com eles. Tudo o que está oculto virá sobre eles para sempre, sem possibilidade de escape. Pense profundamente sobre as implicações disso. Miguel, um dos seres mais poderosos em toda a criação, um arcanjo que havia permanecido fiel a Deus através de incontáveis eras, foi visivelmente abalado pela magnitude absoluta deste julgamento. Se ele, em toda sua força e experiência celestial, temeu a severidade da punição de Deus, que outro anjo ousaria cometer o mesmo pecado? Você arriscaria tal destino se estivesse diante do trono de Deus e testemunhasse correntes eternas se fechando sobre seus antigos companheiros? Miguel não apenas se recusou a defender ou interceder pelos vigilantes caídos. Ele declarou categoricamente: nenhum anjo nem homem poderia resistir ao julgamento terrível que lhes foi dado. O preço por fingir ser deuses, por corromper a criação de Deus, foi prisão eterna em escuridão absoluta. Então, realmente parece remotamente provável que outro grupo de anjos tentaria o mesmo pecado novamente, conhecendo perfeitamente o destino horrível que os aguardava? A resposta deve ser um retumbante não.
O livro de Enoque pinta um quadro vívido e aterrorizante. Onde a rebelião dos vigilantes foi final e definitiva, e nenhum anjo desde então foi tolo ou arrogante o suficiente para reencenar sua queda catastrófica. Se isso for verdade, e as evidências sugerem fortemente que é, então a porta para novos nefilins nascidos de pais angelicais está permanentemente e irrevogavelmente fechada. Então, novamente somos forçados a perguntar com urgência crescente: de onde vieram os gigantes pós-diluvianos? Todos os caminhos de investigação parecem convergir de volta para Cã e possivelmente Jafé. Gênesis martela esta verdade fundamental repetidamente. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E deles foi toda a terra povoada. A terra não foi repovoada por estranhos misteriosos ou seres sobrenaturais secretos. Foi repovoada exclusivamente pelos filhos de Noé e suas famílias. Poderia a linhagem de Cã ter sido o ramo genealógico através do qual os nefilins retornaram ao mundo? Poderia a linhagem de Canaã, especificamente, ter carregado mais do que apenas uma tendência para a rebelião? Poderia ter carregado memória genética, mutação adormecida, um eco biológico oculto dos caídos? E aqui está a pergunta que deveria assombrar cada um de nós. Se você estivesse naquela arca, balançando nas águas do julgamento de Deus, você teria sido capaz de perceber o que estava enterrado invisivelmente no sangue de seus companheiros? Você saberia que perigo estava esperando para surgir novamente nas gerações futuras? Porque às vezes o que sobrevive a uma catástrofe não é o que se agarra visivelmente ao exterior. É o que viaja silenciosamente por dentro, escondido no código genético, herdado através do sangue, paciente como uma bomba relógio biológica. Depois que as águas do dilúvio finalmente recuaram e a arca encontrou seu descanso nas montanhas de Ararat, um novo capítulo na história humana começou com esperança e promessa. Noé e sua família pisaram em terra seca como os únicos sobreviventes de um mundo que havia sido completamente lavado pelo julgamento divino. A terra estava limpa, renovada, pronta para um novo começo. Mas mesmo neste novo começo cheio de potencial, sombras sutis do passado ainda permaneciam, esperando sua oportunidade de se manifestar. Somos informados em Gênesis que algum tempo após estabelecer-se na terra renovada, Noé plantou uma vinha. Ele fez vinho de suas uvas, e em um momento de fraqueza humana compreensível após sobreviver a tal provação, bebeu até ficar embriagado. Em sua vulnerabilidade, algo profundamente perturbador ocorreu. Algo envolvendo seu filho Cã que teria repercussões através das gerações. Embora exploremos os detalhes completos e as implicações deste evento crítico em outra ocasião, o que importa crucialmente para nossa investigação atual é a consequência devastadora. Por causa do que Cã fez, qualquer que tenha sido a natureza exata de seu pecado, Noé não amaldiçoou Cã diretamente. Em vez disso, sob inspiração profética, ele pronunciou uma maldição sobre o descendente de Cã, especificamente sobre Canaã, filho de Cã. Gênesis capítulo 9, versículo 25 registra as palavras fatídicas de Noé. Maldito seja Canaã, servo do servo será para seus irmãos. Esta não foi uma repreensão suave ou uma expressão momentânea de raiva. Foi uma declaração profética carregada de poder divino que moldaria o destino de nações inteiras e incontáveis gerações. As palavras de um patriarca sob inspiração divina carregavam peso que ecoaria através dos séculos. Mas aqui precisamos abordar uma questão crítica que desafia séculos de interpretação errônea maliciosa e ensino prejudicial. Você já foi informado, talvez repetidamente, que todos os descendentes de Cã foram amaldiçoados. Que os povos africanos estão de alguma forma sob a maldição de Cã. Tragicamente, incontáveis pessoas foram alimentadas com esta mentira destrutiva por gerações. Mas vamos ser absolutamente claros e inequívocos. Esse ensinamento é uma distorção grotesca da verdade bíblica. Não está nas Escrituras. É uma fabricação completa. Gênesis nunca, em nenhum lugar, diz que Cã foi amaldiçoado. Apenas Canaã recebeu a maldição. Não existe maldição de Cã nas Escrituras Sagradas. O que alguns usaram ao longo da história para justificar o racismo, a escravidão e a opressão nunca foi autorizado pela palavra de Deus.
É uma doutrina fabricada, uma manipulação deliberada e maligna do texto sagrado para propósitos profanos. Quantas gerações sofreram inimaginavelmente por causa de uma mentira envolta em roupagem religiosa? Se você está aprendendo esta verdade pela primeira vez, reserve um momento para refletir profundamente sobre suas implicações. E se esta verdade está quebrando velhas correntes de mal-entendido e preconceito, demonstre sua posição pela verdade. Agora vamos retornar à história em desenvolvimento e examinar a linhagem de Cã mais detalhadamente. Gênesis capítulo 10 nos fornece informações genealógicas cruciais. Cã teve 4 filhos: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi está historicamente associado à Etiópia e regiões da África Oriental. Misraim se tornou o progenitor do Antigo Egito. Pute está ligado a regiões da Líbia e do norte da África. E Canaã, é claro, se estabeleceu na terra que mais tarde se tornaria o campo de batalha épico para a herança de Israel, a terra prometida fluindo com leite e mel. Mas lembre-se deste fato crucial. A maldição de Noé foi direcionada exclusivamente a Canaã, não a seus irmãos. No entanto, os descendentes de Canaã se tornariam alguns dos povos mais infames e problemáticos em todas as Escrituras. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 10, versículos 15 a 18, que os filhos de Canaã incluíam Sidom, seu primogênito, Et, e os fundadores de numerosas tribos que se tornariam espinhos perpétuos no lado de Israel: os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Estes não eram pequenos clãs insignificantes ou aldeias isoladas. Eles se desenvolveram em nações inteiras, poderosas e influentes, profundamente enraizadas na idolatria mais vil e em práticas pecaminosas que desafiavam tudo o que era santo. Deixe esse fato se assentar profundamente em sua consciência. A linhagem amaldiçoada de Canaã deu origem a nações inteiras que eventualmente encheriam cada canto da terra de Canaã. De Sidom na costa mediterrânea a Sodoma e Gomorra no vale, cidades que se tornariam sinônimo de rebelião desafiadora contra Deus e perversão moral absoluta. E aqui está o desenvolvimento crucial. Gigantes apareceriam novamente nessas mesmas regiões, desta vez não antes do dilúvio, mas significativamente depois dele. Então, como exatamente eles retornaram? E por que especificamente nestes locais? Foi simplesmente rebelião humana comum? Ou algo mais sombrio, mais antigo, mais sinistro continuou através do fio genético da linhagem de Canaã? Considere esta evidencia adicional. Nimrod, descrito como o primeiro poderoso. Na terra, um poderoso caçador diante do Senhor, veio diretamente da linhagem de Cã através de Cuxi. Nimrod foi responsável pela construção de Babel, aquela torre infame de orgulho humano, e Nínive, ambos centros de arrogância e desafio direto contra o céu. Desta mesma linhagem familiar, os filisteus eventualmente surgiram. O povo de Golias, gigantes que mais uma vez se levantariam em oposição aos escolhidos de Deus, traçam sua ancestralidade de volta a Cã. E ainda assim, apesar de todos esses sinais de alerta, apesar dos padrões claros emergindo, esses descendentes não pararam sua rebelião. Eles estabeleceram reinos poderosos, construíram cidades impressionantes e cresceram em poder militar e influência política. Mas seu sangue carregava mais do que mera ambição humana ou tendências rebeldes. Ele carregava contaminação, possivelmente um resíduo genético persistente do que começou nos dias de Jared, quando anjos caídos primeiro corromperam a carne humana. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2, vemos as instruções explícitas e inflexíveis de Deus aos israelitas enquanto se preparavam para entrar na terra prometida. Ele não lhes diz para negociar tratados de paz. Ele não sugere coexistência pacífica ou integração gradual. Ele ordena a destruição completa das nações que encontrariam. Por que tal severidade? Porque essas nações não eram meramente pagãs no sentido comum. Elas estavam corrompidas até o âmago de seu ser, além de qualquer possibilidade de redenção. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual vais para possuí-la, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus,
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver entregue a ti, e tu as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Esta não foi conquista cruel ou genocídio arbitrário. Foi um comando divino cirúrgico para preservar a santidade e prevenir a reinfecção da humanidade. Os israelitas estavam entrando em uma terra completamente saturada com rebelião geracional, habitada por povos cujo pecado havia alcançado sua medida completa. Idolatria em suas formas mais vis, sacrifício de crianças aos demônios, perversão sexual que desafiava a ordem natural, e possivelmente, muito possivelmente, o retorno ativo da linhagem genética dos Nefilins. Tudo isso prosperava em Canaã. Deus não queria que seu povo da aliança fosse infectado pelo que havia sido ressuscitado naquela terra amaldiçoada. E assim os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus foram marcados para remoção completa. Não por causa de sua etnia ou cor da pele, mas por causa de sua corrupção espiritual que havia infectado seu próprio DNA. Era sobre linhagens espirituais, não características raciais. Era sobre legado sobrenatural, não disputas territoriais. Era sobre preservar a aliança e proteger o plano de redenção de Deus para toda a humanidade. E agora a pergunta se volta penetrantemente para você. Se você estivesse parado na fronteira da Terra Prometida, ouvindo as instruções aparentemente duras de Deus para eliminar completamente o que havia se tornado corrompido além de qualquer reparo, você obedeceria sem questionar? Ou você hesitaria, não compreendendo completamente o peso cósmico do que estava escondido sob a superfície? Porque às vezes o mal não parece obviamente monstruoso no início. Às vezes ele se disfarça como civilização, cultura, tradição familiar, até mesmo progresso humano. Mas quando Deus ordena sua destruição, ele não está sendo cruel ou caprichoso. Ele está sendo perfeitamente justo e misericordioso para com as gerações futuras. Agora, quando reunimos meticulosamente todas as peças deste quebra-cabeça antigo, o testemunho de Gênesis sobre o dilúvio e seus sobreviventes, o livro de Enoque detalhando o julgamento irreversível sobre os vigilantes, e o misterioso mas inegável reaparecimento de gigantes após o dilúvio, uma verdade se torna cada vez mais difícil de negar ou ignorar. O pecado dos anjos caídos não terminou completamente nas águas turbulentas do dilúvio. De alguma forma, através de algum mecanismo, ele sobreviveu. Não como um monstro físico visível agarrado desesperadamente à borda exterior da arca, mas como um sussurro genético escondido dentro das linhagens humanas, passado silenciosamente através de gerações como uma bomba relógio biológica. E há uma linhagem em particular onde esta corrupção encontrou seu lar mais fértil, onde floresceu e eventualmente se manifestou novamente em forma física. A linhagem de Canaã. Sim, a mesma linhagem que Noé amaldiçoou profeticamente. Não por causa da cor da pele, não por causa de superioridade ou inferioridade racial, mas por causa de algo infinitamente mais profundo e mais perigoso, uma contaminação que alcançou além da cultura superficial e penetrou no próprio código genético. Vamos pausar aqui e aplicar nosso entendimento moderno de genética para iluminar este mistério antigo. Você compreende os princípios básicos de como a genética funciona, certo? Traços dominantes, como olhos castanhos ou cabelos escuros, tendem a se manifestar visivelmente se até mesmo um dos pais carrega o gene. Mas traços recessivos, como olhos azuis ou certas condições genéticas, podem permanecer completamente ocultos por múltiplas gerações, apenas se revelando quando dois portadores do gene recessivo se reproduzem e a combinação certa ocorre. Agora imagine o gigantismo, o traço distintivo dos Nefilins, funcionando como um gene recessivo. Adormecido, invisível, indetectável, esperando pacientemente pela combinação genética certa. E se essa semente recessiva de corrupção encontrou seu caminho para a linhagem de Canaã através de uma das esposas na arca, e se permaneceu oculta por gerações, como uma mina terrestre genética esperando para ser ativada, até que a combinação perfeita de genes a trouxe à tona novamente. Até que uma criança como Golias nasceu, carregando a antiga maldição em suas próprias células. E você, se tivesse vivido naquele tempo, sem o benefício do conhecimento genético moderno,
teria sido capaz de identificar quem carregava esse legado oculto? Você poderia ter dito apenas olhando para alguém que eles carregavam a semente dos caídos em seu sangue? Agora considere este fator crucial que amplifica a probabilidade de traços recessivos se manifestarem. Nos tempos antigos, o casamento entre parentes próximos não era apenas comum, era muitas vezes a norma. Naquela época, não era considerado tabu ou moralmente questionável. Era simplesmente como a humanidade crescia e se expandia quando as populações eram pequenas. Mas geneticamente, como agora entendemos, era extremamente perigoso. Quando pessoas com linhagens sanguíneas intimamente compartilhadas se reproduziam, traços recessivos tinham uma chance dramaticamente maior de se manifestar na prole. E se o traço dos nefilins fosse de fato recessivo, o que você acha que aconteceu quando os descendentes cananeus consistentemente se casaram dentro de suas próprias tribos, como era seu costume? Os resultados foram previsíveis. Gigantes. Não por causa de novo pecado angelical, não por causa de uma segunda queda, mas porque a antiga semente genética ressurgiu quando as condições certas se alinharam. Até mesmo as Escrituras fornecem ampla evidência da realidade de uniões interfamiliares na história antiga. Considera Abraão e Sara. Em Gênesis capítulo 20, versículo 12, Abraão admite abertamente a Abimeleque: na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Isso não é metáfora ou linguagem simbólica. É declaração literal de fato. Sara era a meia-irmã de Abraão. E eles não foram uma anomalia. Antes que a lei mosaica fosse dada estabelecendo claras proibições, casamentos entre parentes próximos foram tecidos por toda a história humana primitiva. O livro de Jubileus, o livro de Enoque e o livro de Jasher, embora não sejam considerados canônicos por todas as tradições, registram múltiplos casos de tais relacionamentos. Dos filhos e filhas imediatos de Adão aos descendentes de Jared e aos próprios filhos de Noé, uniões entre parentes próximos eram não apenas comuns, mas muitas vezes necessárias. Por quê? Porque as populações humanas eram extremamente pequenas. Mas as implicações espirituais e genéticas foram monumentais e de longo alcance. Agora visualize este padrão se repetindo consistentemente dentro da tribo amaldiçoada de Canaã. Uma linhagem já sob maldição divina, possivelmente já carregando traços genéticos remanescentes da linhagem dos nefilins. Poderia ser que, à medida que se casavam repetidamente dentro de sua própria linhagem, geração após geração, o traço adormecido do gigantismo foi gradualmente despertado? Não apenas produzindo Golias, mas muitos outros antes dele e depois dele? É precisamente por isso que Deus ordenou o que pode parecer excessivamente severo aos ouvidos modernos condicionados pela tolerância. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus explicitamente instrui os israelitas a destruir completamente as 7 nações habitando Canaã. Não apenas porque eram idólatras praticando religiões falsas, mas porque algo muito mais profundo e perigoso estava em jogo. Algo corrompido no nível genético, algo antigo que remontava aos dias antes do dilúvio, algo que ameaçava infectar e corromper o povo escolhido de Deus. Mas Deus é perfeitamente justo, e Ele não permite que ciclos de destruição continuem indefinidamente sem intervenção. Eventualmente, Ele estabeleceu novos padrões através da lei mosaica, deixando cristalmente claro que o que havia sido permitido nos primeiros dias da humanidade não seria mais tolerado na era da aliança. Em Levítico capítulo 18, versículo 9, Deus dá este comando inflexível: a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora, a sua nudez não descobrirás. Isso não era meramente sobre moralidade sexual ou tabus culturais. Era sobre preservar a pureza genética e espiritual do povo da aliança, cortando definitivamente o eco geracional de algo que uma vez quase destruiu o mundo inteiro. Vamos trazer isso poderosamente para casa em sua própria vida por um momento. Se você tivesse vivido naquela era, completamente inconsciente dos traços invisíveis potencialmente espreitando em sua própria linhagem familiar, você reconheceria os sinais do retorno gradual de algo antigo e maligno? Você ouviria e obedeceria quando Deus lhe dissesse para se separar, para derrubar, para destruir completamente, mesmo quando você não entendesse plenamente o porquê?
Porque às vezes o que Deus nos pede para remover de nossas vidas não é obviamente visível na superfície. É espiritual, geracional, profundamente embutido em padrões familiares. E se deixado sem controle, sem confronto, ele cresce mais alto, mais forte, mais desafiador a cada geração que passa, assim como Golias se ergueu para desafiar os exércitos do Deus vivo. Você provavelmente ouviu a história de Davi e Golias mais vezes do que consegue contar. É uma das narrativas mais amadas e frequentemente contadas de toda a Bíblia. Mas você já parou para fazer a pergunta crucial: de onde Golias realmente veio? Não apenas geograficamente de Gate, não apenas do acampamento filisteu, mas sua linhagem ancestral, seu sangue, sua origem genética definitiva? Porque o que a Bíblia revela quando examinamos cuidadosamente é algo que poucos realmente percebem ou consideram. Golias era um descendente direto da linhagem de Cã. Vamos examinar as Escrituras com precisão. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, a Bíblia faz esta introdução dramática. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Isso se traduz em aproximadamente 2,97 metros de altura usando medidas modernas. Um gigante literal e físico que tornava guerreiros normais em crianças. Mas aqui está o detalhe crucial. Golias não era uma anomalia única e isolada. A Bíblia continua a descrever outros de sua linhagem. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascerá do gigante. Segundo Samuel capítulo 21, versículo 20. Estes não eram simplesmente homens excepcionalmente altos ou bem alimentados. Eles eram a descendência física de algo muito mais profundo e sinistro. O versículo conclui com finalidade: estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Golias não era um caso isolado. Ele vinha de uma família inteira de gigantes, todos enraizados em uma linhagem sanguínea muito específica e rastreável. Então, onde essa linhagem começou? Como podemos rastreá-la até sua fonte? Gênesis capítulo 10 nos fornece a chave genealógica crucial. Cã, o filho de Noé que testemunhou a nudez de seu pai, teve vários filhos: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. De Misraim, significativamente, a nação do Egito nasceu. E dos descendentes de Misraim vieram os Casluim, de onde saíram os filisteus, os ancestrais diretos dos filisteus. Sim, você leu corretamente. Os filisteus, a própria nação que Golias representava como seu campeão, vieram diretamente da linhagem de Cã. Gênesis capítulo 10, versículos 13 e 14 estabelecem esta conexão sem ambiguidade. Então agora começamos a conectar os pontos antigos com clareza impressionante. A forma imponente de Golias, sua força sobre-humana, sua altura intimidadora, até mesmo seus parentes polidáctilos com 24 dígitos, todos remontam através das gerações a um gene corrompido. Um gene que provavelmente passou através de Canaã, o descendente especificamente amaldiçoado de Cã. Embora o próprio Noé fosse inquestionavelmente justo e encontrasse favor aos olhos de Deus, a Bíblia sugere através de várias pistas que as esposas dos filhos de Noé podem não ter sido tão espiritualmente puras. E se até mesmo uma delas carregasse o traço recessivo dos Nefilins? Se esse legado genético adormecido passou silenciosamente, invisivelmente de geração em geração, esperando as condições certas para se manifestar novamente em forma física. Genes recessivos, como nossa ciência moderna demonstrou conclusivamente, podem permanecer ocultos por séculos. Você pode não vê-los expressos por muitas gerações, mas eles permanecem lá, espreitando no código genético, esperando pacientemente pela combinação certa de pais para despertar sua expressão. E se Golias fosse simplesmente o fruto eventual visível de uma raiz amaldiçoada que havia permanecido escondida por gerações? Moisés, escrevendo sob inspiração divina ao criar o livro de Gênesis, parecia enfatizar uma distinção particular repetidamente. Ele nunca se referiu a Cã simplesmente como Cam. Ele consistentemente fez questão de dizer Cã, o pai de Canaã,
uma e outra vez ao longo do texto. ¿Por qué tal insistencia específica? ¿Por qué a repeticao constante? Poderia ser porque Moisés, guiado pelo Espírito Santo, estava deliberadamente tentando chamar nossa atenção para uma linhagem sanguínea crítica. A linhagem que geraria não apenas rebelião espiritual, mas manifestação física de gigantes? Gênesis capítulo 9, versículo 22 registra: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. E novamente no versículo 18: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. A repetição é claramente deliberada, não acidental. A ênfase é divinamente inspirada. E onde Canaã finalmente se estabeleceu com seus descendentes? Precisamente na terra que mais tarde seria preenchida até transbordar com relatos de gigantes. Os filhos de Anak, os Emins, os Refães, todos descritos consistentemente na Bíblia como pessoas de estatura extraordinária, inimigos formidáveis de Israel e obstáculos sobrenaturais na conquista da terra prometida. Números capítulo 13, versículo 33 pinta a cena com detalhes vívidos e aterrorizantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você consegue ver o padrão emergindo com clareza cristalina? Você pode sentir o eco antigo da rebelião pré-diluviana retornando com força renovada? Mesmo em Deuteronômio capítulo 2, versículos 10 e 11, descobrimos que os moabitas preservaram memórias antigas desses seres aterrorizantes. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamam Emins. Estas não eram lendas míticas ou contos de fadas exagerados. Estas eram memórias históricas preservadas. E as memórias eram uniformemente aterrorizantes. É precisamente por causa dessa realidade persistente que Deus deu a Israel um comando que aos ouvidos modernos condicionados pela tolerância pode soar indevidamente severo, mas para o espiritualmente discernente representa um golpe cirúrgico necessário contra a corrupção cósmica. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, Deus advertiu com clareza inflexível: Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Isso não foi por causa de preconceito racial ou superioridade étnica. Deus estava protegendo seu povo da aliança de uma contaminação que era simultaneamente genética e espiritual, uma corrupção que uma vez quase destruiu toda a terra e ameaçava fazê-lo novamente. Então aqui está uma pergunta que merece sua luta séria e contemplação. O que você teria feito se fosse um israelita parado na fronteira, olhando através do Jordão para uma terra de gigantes? Descendentes comprovados de uma linhagem amaldiçoada, nascidos de um pecado mais antigo que o próprio dilúvio? Você teria hesitado em obedecer ao comando claro de Deus? Ou você teria lembrado que às vezes a verdadeira misericórdia é demonstrada através da obediência radical, não através da tolerância equivocada? Porque aos olhos perfeitamente justos de Deus, não era meramente sobre conquistar nações ou adquirir território. Era sobre linhagens sanguíneas, destino profético e proteger o mundo inteiro de experimentar uma segunda queda catastrófica. O que esse mistério antigo significa para nós vivendo no mundo moderno? Ele nos lembra poderosamente que nem todo mal se apresenta como um monstro óbvio. Alguns gigantes não carregam espadas físicas ou se erguem 3 metros de altura. Eles vivem em silêncio, escondidos em linhagens familiares, em comportamentos aprendidos transmitidos através de gerações, em fortalezas espirituais que permanecem não confrontadas. Os gigantes em sua vida podem não se chamar Golias, mas podem se manifestar como medo paralisante, compromisso com o pecado, maldições geracionais que parecem inescapáveis, ou hábitos destrutivos silenciosos que sistematicamente destroem o destino. Os gigantes mais perigosos são frequentemente aqueles que ninguém vê chegando, aqueles que cresceram tão gradualmente que parecem normais. Mas aqui está a verdade transformadora que deve encher você de esperança e determinação santa. Assim como o inimigo trabalha incansavelmente para transmitir corrupção através de linhagens familiares, Deus está poderosamente levantando aqueles que transmitirão coragem, fé e justiça. A retidão,
assim como a rebelião, pode correr poderosamente através de linhagens sanguíneas. E quando uma pessoa corajosamente escolhe se levantar em fé, uma geração inteira pode ser libertada do cativeiro. Você que está assistindo isso agora, absorvendo estas verdades antigas, não nasceu por acidente ou coincidência. Você faz parte de uma linhagem espiritual escolhida que foi destinada a lutar, superar e proteger o que é santo. Assim como Deus soberanamente levantou Davi, um jovem pastor, para enfrentar o gigante que aterrorizava exércitos inteiros, Ele está levantando pessoas como você hoje para enfrentar Golias modernos com fé inabalável, com clareza divina e com santa ousadia. Esta história transcende a história antiga. É um chamado urgente para examinar sua própria linhagem, tanto natural quanto espiritual, para quebrar o que precisa ser quebrado através do poder do sangue de Jesus, para proteger zelosamente o que deve ser protegido para as gerações futuras, para recusar absolutamente permitir que gigantes ocultos surjam novamente através da ignorância, complacência ou indiferença espiritual. Porque aqui está a verdade sóbria. Se você não fizer nada, se você permanecer passivo, eles surgirão. Os gigantes sempre surgem quando o povo de Deus dorme. Mas se você permanecer em obediência radical, se você empunhar as armas espirituais que Deus forneceu, eles cairão tão certamente quanto Golias caiu diante de Davi. Pergunte a si mesmo hoje, neste momento de decisão: o que eu tolerei em minha vida que Deus claramente me disse para destruir? Que gigantes espirituais eu permiti sobreviver em minha família porque erroneamente pensei que não eram mais perigosos? Que padrões geracionais eu aceitei como normais quando Deus os chama de abominação? Se esta mensagem penetrou seu coração com nova percepção, se trouxe clareza onde havia confusão ou acendeu fogo santo onde havia complacência, não aguarde egoisticamente para si mesmo. Demonstre sua posição pela verdade. Declare nos comentários que os gigantes em sua vida, os gigantes em sua linhagem, terminam com você. Você será o Davi da sua geração. Inscreva-se no canal Deep Bible Stories para nunca perder outra revelação transformadora que pode mudar o curso de sua família para sempre. E para aqueles guerreiros especiais que apoiam nosso trabalho através de contribuições, vemos seu sacrifício. Somos profundamente gratos por sua parceria em trazer estas verdades antigas à luz. Que Deus multiplique sua generosidade de volta para você de maneiras que excedam sua imaginação mais ousada. Que Ele abra portas que nenhum homem pode fechar e feche portas que nenhum inimigo pode abrir. Mas quer você possa doar ou não, sua presença aqui, seu tempo investido em aprender estas verdades, importa mais profundamente do que você pode imaginar. Você faz parte de um movimento, um despertar, uma geração que se recusa a aceitar mentiras confortáveis quando a verdade desconfortável pode nos libertar. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você com olhos que verdadeiramente veem além do natural. Que Ele lhe conceda força sobrenatural para permanecer quando outros caem. Que Ele lhe dê ousadia santa para destruir cada inimigo oculto que ousaria se levantar contra o propósito de Deus em sua vida. Que nenhuma arma forjada contra você prospere. Que cada língua que se levantar contra você em julgamento seja condenada. Até nos encontrarmos novamente na próxima revelação, permaneça firmemente fundamentado na palavra imutável de Deus. Permaneça vigilante contra os esquemas do inimigo que gostaria de nada mais do que ver gigantes se levantarem novamente em sua geração. E acima de tudo, permaneça consciente de que você é escolhido, chamado e capacitado para tal tempo como este. A batalha contra os gigantes não terminou com Davi. Ela continua em cada geração, e agora é sua vez de empunhar a funda e escolher suas pedras. Os gigantes podem ser grandes, mas seu Deus é infinitamente maior. Eles podem ter vindo de linhagens antigas, mas você vem da linhagem do Rei dos Reis. Obrigado do fundo de nossos corações por assistir Deep Bible Stories, onde verdades antigas enterradas por séculos encontram revelação moderna urgente. Sua jornada conosco fortalece toda a comunidade de buscadores da verdade que se recusam a se contentar com o cristianismo superficial. Juntos, estamos descobrindo os mistérios divinos que não apenas informam nossas mentes, mas transformam nossas vidas, quebram nossas cadeias e desafiam absolutamente tudo o que pensávamos saber sobre as Escrituras Sagradas. A verdade sobre os Nefilins,
sobre os gigantes, sobre as linhagens de bênção e maldição, não é apenas história antiga. É sua história. É a história de cada família, cada linhagem, cada geração que deve escolher entre perpetuar os gigantes ou destruí-los de uma vez por todas. Escolha sabiamente. A eternidade está observando, e as gerações futuras dependerão da coragem de suas decisões hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até nos encontrarmos novamente, continuem lutando a boa batalha, mantendo a fé e derrubando todo gigante que ousar ficar entre vocês e sua terra prometida.